Fala pessoal, antes de começar o vídeo aí, só vou dar um aviso que tá rolando um sorteio ali na minha conta do Instagram, tá? O link tá aí embaixo na descrição e também todas as informações dos indicadores que eu usei. Fala pessoal, eu tô trazendo aqui pra vocês hoje uma estratégia que é uma das aulas do meu treinamento, né? É uma estratégia isolada, no caso, porém é uma estratégia que você deve, não que você pode, mas que você deve adaptar ela à sua leitura de análise técnica ou análise de fluxo, tanto faz. O importante é você adaptar ela à sua leitura caso você veja que essa estratégia funciona para você. Eu vou mostrar aqui na prática, tá? Eu uso ela praticamente todos os dias e, cara, eu tenho ótimos resultados com ela, tá? Eu consigo pegar de 50 pontos a... sei lá, infinitos eu não vou dizer, mas vamos supor, de 50 a 200 pontos. Talvez em situações específicas até mais, tá? Mas então vamos lá. É bem interessante falar aqui, desde o início, que especulador financeiro não vive de setup. Tá? Eu tô passando aqui o setup para vocês, mas a gente tem que entender que setup, o que é um setup? Setup é um padrão, é uma estratégia padronizada, né? E a gente sabe que o mercado ele é feito de ciclos e padrões comportamentais, né? E a gente encontra esses padrões que são mais repetitivos, que você vê que eles se repetem todos os dias e a gente denomina isso de setup. Mas é bem interessante a gente também lembrar que todo dia o mercado muda, todo dia a gente tem alguma notícia, a gente tem alguma mudança no mercado, seja exterior ou seja interior. Então é bem interessante você ter esse pensamento de que você não vai viver de setup no mercado, você vai ficar ali 2 meses vivendo, vamos assim dizer, mas vai chegar um dia que não vai mais funcionar. Então é interessante que a gente não pode ficar nessa zona de conforto de que acreditando, setup vai funcionar para sempre. Não, ele não vai funcionar para sempre o mesmo setup com as mesmas premissas, tá? Pode até ser que ele funcione por um tempo, tá? Mas o que vai fazer você realmente ganhar dinheiro é seu estudo constante e a sua adaptação e evolução constante no mercado. É isso que eu queria deixar aqui claro antes de apresentar a estratégia para vocês, tá? Mas aqui é bem simples, cara. Essa estratégia aqui, eu utilizo o RSI, o indicador RSI, utilizo coloração de candle, high-low candle, utilizo também stop ETR, tá? A gente vai utilizar o stop ETR e as médias móveis como suportes e resistências dinâmicos. E eles vão ser praticamente os nossos pontos de entrada, tá? E high-low candle a gente vai utilizar também como uma premissa para a gente entrar. Vamos supor, vendido, a gente só vai entrar vendido quando o high-low candle estiver vermelho. A gente só vai entrar comprado quando o high-low candle estiver verde. A gente não vai fazer nada quando o high-low candle estiver branco, tá? E suporte e resistência dinâmico, só para dar uma resumida, é o que o próprio nome já diz, suporte e resistência dinâmico. Ele muda conforme a oscilação do preço, ó. E a gente vê que ele respeita bem legal esses suportes e resistências aqui. Então, eu vou explicar para vocês como é que é a estratégia e você pega o que ser bom para você e adapta a sua leitura, tá? Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativo, é apenas um vídeo informativo para você se adaptar e evoluir suas leituras no mercado, tá? Mas então vamos lá. A primeira premissa da nossa estratégia é a gente sempre operar a favor da tendência. Vamos supor aqui, a gente está analisando, no gráfico de 2 minutos do mini índice, tá? Esqueci de avisar isso. Essa média aqui, ela é de 20 períodos exponencial, essa daqui é de 7 períodos exponencial. E esse stop ETR aqui, bom, eu vou deixar todas as informações na descrição, tá? Mas então, qual que é a primeira premissa? Nunca opere contra a tendência, tá? Principalmente porque a gente vai pegar mais ponto. A gente vê, por exemplo, em scalp, que eu faço bastante scalp, a gente opera contra a tendência sem problema nenhum, porque é operação de menos de 10 segundos. Mas aqui que vai ser uma operação um pouco mais longa, a gente não vai operar contra a tendência para evitar ser violinado.
E aqui então a primeira regra, não operar contra a tendência, tá? A primeira premissa. E a segunda premissa é você ter uma boa análise técnica, uma boa leitura de mercado, entendeu? Pelo menos para você saber o nível intermediário, né? Para você ter êxito na operação. Se você quiser operar sem ter uma base de leitura de análise técnica, cara, vai sem problema, mas você vai estar dando um tiro no escuro, entendeu? Você não vai saber o que você vai estar fazendo. Então é interessante a gente adaptar essa estratégia com análise técnica clássica. Se quiser botar volume aqui, pode botar volume também. Eu só estou deixando aqui com um pouco indicador mesmo para não ficar muito poluído aqui a minha tela. Mas então vamos lá. Aqui a estratégia ela vai funcionar basicamente quando o RSI mostrar para mim uma coloração, né, seja de compra ou de venda, e eu vou entrar junto com esse fluxo de compra ou de venda, né? Aqui o RSI, o índice de força relativa em português, ele mostra pra gente regiões de sobrecompra e sobrevenda, né? Essa linha de cinza aqui, azul de cima, aliás, essa linha cinza de cima, pra mim ela tá mostrando uma região de sobrecompra. Sobrecompra é quando tem muitas pessoas comprando, e região de sobrevenda, essa de baixo, é quando tem muitas pessoas vendendo. Sobrecompra e sobrevenda. Então a gente vai entrar, por exemplo, aqui. A gente teve essa queda e teve uma coloração vermelha. Vermelha, né, no caso, negativo. E o mercado ele caiu. Então a gente vai entrar como? Quando ficar vermelho, a gente vai botar uma ordem em cima do suporte resistência dinâmico que estiver mais perto do preço. Por exemplo, aqui era a média de 7. Então, a gente vai botar uma ordem de venda um pouco acima, né? Uns ticks acima uns ticks abaixo desse suporte resistência dinâmico, e a gente vai levar a operação conforme a coloração ainda estiver, né? Vermelha no caso da venda. Por exemplo, aqui, eu posso fazer uma operação e segurar ela. Poderia ter segurado até aqui? Poderia. Ou você pode fazer também a operação candle a candle, para você ir progredindo a sua operação. Você pegou a operação aqui, bota o stop no candle anterior, ou no suporte resistência dinâmico anterior. Aí vamos supor, ele evoluiu, passou um candle. Beleza, aí você bota seu stop agora no 0 a 0. Ele evoluiu. No 0 a 0 não é legal se colocar tipo pelo menos uns 5 pontos, que daí você não vai sair com prejuízo. Você paga pelo menos a operação, os custos da operação. Aí, por exemplo, evoluiu a operação, botou aqui na mínima do outro candle. Aí evoluiu mais uma, bota na mínima desse outro candle aqui. Evoluiu mais uma, bota na mínima desse outro candle aqui, tá? Então aqui só nessa brincadeira você saiu aqui com uns 300 pontos, candle a candle, tá? Ou você pode fazer uma coisa que é um pouco mais segura, que eu sempre falo para os meus alunos, cara, você entrou na operação, andou 100 pontos, zera na mão. Garante o que é seu, que é a melhor coisa que você vai fazer, entendeu? E aqui é bastante coisa que você tem que ler também, tá? Por exemplo, a gente está aqui numa região de sobrevenda. Se você vê que ele passou essa linha de sobrevenda, você já tem que ficar um pouco mais atento, você já não pode segurar muito a operação, porque sobrevenda demais, dificilmente o preço vai chegar a zero, tá? É quase impossível. Não vou dizer que é impossível, mas é improvável o preço chegar numa sobrevenda de zero. Então, se você vê que ele passou essa região de sobrevenda, você já fica um pouco mais atento, zera a operação, espera ele retornar aqui, ó, você vê que ele pegou aqui impulso, ele deu pullback, né, que foi aqui esse momento que ele deu pullback aqui, continua vermelho. Aí você pode entrar de novo na operação caso ele ainda estiver com uma coloração negativa de venda, tá? É o mais interessante a se fazer. E sempre ficar atento com isso, tá? O interessante mesmo é você pegar as operações quando o RSI ele estiver em cima da linha ou na região da linha. Nunca muito longe, também nunca no meio, tá? Nunca no meio, assim, que também... Nunca não, mas a maioria das vezes não dá boas operações, como aqui, ó. Aqui ele estava praticamente no meio do RSI, ele mostrou uma venda, pegou aqui, ó, mas ele caiu quase nada.
deve ter dado 50 pontos, 100 pontos. Então é algo que você tem que ponderar na hora de você entrar na operação, tá? E o stop sempre vai ser na suporte resistência dinâmico anterior. Por exemplo, entrou aqui, stop fica aqui, ou você pode deixar aqui, tá? E o alvo, eu gosto de dizer que é alvo técnico, mas eu também gosto de fazer uma mentalidade scalper de você pegar a operação o mais rápido possível que você quiser. Tipo, andou 100 pontos, pronto, já pega a operação, não fica esperando muito, tá? Andou 50 pontos, se você vê que ele engatou ali, ele não tá voltando, pronto, você já zera ali, tá? E uma coisa interessante de se fazer também, caso você queira manter essa mentalidade de scalper, de você, ele andou, por exemplo, 100 pontos, para você proteger a sua operação, você pega, ele andou 100 pontos, você ficou positivo, beleza, já move seu stop loss para o seu stop gain, bota ali um stop de 25 pontos, já sai com R$5 da operação, entendeu? Cara, são várias formas de você administrar. Eu vou mostrar aqui na prática como é que eu faço, e aí vocês conseguem ter uma noção legal de como é que a gente pode operar aí com essa estratégia, tá? E lembrando, isso aqui é no gráfico de 2 minutos. Se você quiser utilizar outros tempos gráficos, sem problema nenhum. Eu uso de 2 minutos porque ele me antecipa uma entrada que eu veria, tipo, com 2 minutos de atraso no gráfico de 5 minutos. Né? A gente tem essa leitura um pouco antecipada. Ele mostra pra mim aqui uma sobrevenda antes no gráfico de 5 minutos, entendeu? Ele mostra pra mim uma sobrecompra antes no gráfico de 2 do que no de 5. Então é por esse motivo que eu utilizo o gráfico de 2 minutos. Mas então vamos lá. A gente vai esperar aqui agora aparecer alguma oportunidade, tá? Ó, vamos ver aqui. Nesse momento aqui, ó, ele ficou vermelho, né? Mostrou uma sobrevenda. Ele fica vermelho aqui nesse aqui, ele abre o próximo, ó. Outra coisa interessante de falar que eu não falei também é que você vai pegar a operação, botar ela em cima da linha aqui, do suporte de resistência dinâmico, e ela tem que pegar assim rápido, ele tem que retornar a média e depois ele tem que buscar o alvo em questão assim de poucos segundos, entendeu? Você não pode ficar ali esperando ele correr para frente e você ali com a ordem parada, sem ter executado, tá? E depois ali, quando tá faltando 10 segundos para fechar o candle, vai lá e volta todo aquele preço que ele correu, ele vai lá e pega a operação ali, você já vai sair no prejuízo praticamente, porque ele andou tudo que ele já tinha que ter andado, tá? Então você vai estar entrando atrasado na operação. Mas vamos lá, agora a gente vai esperar aqui. Era praticamente isso aí que eu tinha para falar para vocês. É bem pessoal para você fazer essa estratégia funcionar, tá? Eu acho interessante usar ela porque a gente pode utilizar a análise técnica, entendeu? Ela vai servir como complemento para a gente entrar a favor da tendência, tá? Ela vai mostrar que é uma tendência de baixa. Ela vai mostrar pra gente o início da tendência de baixa com a entrada dessa força e a gente vai entrar junto com a tendência, entendeu? Trata-se apenas de uma leitura um pouco adiantada, né, do RSI. Por mais que os indicadores mostrem uma leitura atrasada do preço, ele vai estar mostrando uma leitura um pouco adiantada. Mas vamos lá, tá mostrando aqui, provavelmente aqui vai ficar verde já. Eu já vou posicionar uma ordem de compra. Não ficou verde ainda. Tá, ele não ficou verde ainda, então não vou fazer nada, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar, ele vai fechar esse próximo candle aqui. Aí a gente já pode entrar provavelmente comprado, tá? Ó, aqui o preço ele tá lateral, tá? Levando em consideração a média de 200 aqui em cima, a gente está numa tendência de baixa ainda, tá? O preço está indo até a média. Provavelmente a gente está aqui num cenário lateral, né? Olhando aqui o gráfico dessa forma, a gente está num cenário
bem lateral, ó. Ó, a média de 200 ela saiu ali antes, foi aquela pernada de baixa realmente que mudou o cenário do mercado. Mas então vamos lá. Então a gente não tem aqui nenhuma tendência definida, claro, né? Olhando essas médias aqui a curto prazo já lateralizou. Por mais que ele deu essa pernada de baixa, agora ele já lateralizou. Nosso último pivô, nosso pivô de alta ficou aqui, já foi rompido, né? Aí veio com outro gap hoje do dia de hoje, ele rompeu esse pivô de alta, aliás, esse pivô de alta que a gente tinha ali. E agora a gente pode estar entrando numa tendência de alta, tá? A gente só vai ter a confirmação que a gente está entrando nessa tendência de alta, talvez quando ele romper essa média de 200 e as duas médias saírem dessa região aqui, ó, de lateralização. Agora acredito que vai ficar verde. Aqui já vou posicionar minha ordem. Eu vou botar aqui na mínima desse candle já. Ó, já ficou verde. Eu vou fazer uma compra a mercado e vou esperar um aqui caso ele venha voltar. Nosso stop eu vou deixar aqui. Vou aumentar aqui para 10, que eu vou estar entrando com 10. E o stop da minha operação, eu vou tentar levar ela até aqui. Tá? Agora ter que aguardar. Ó, as médias já estão viradas para cima, tá? De 7, a de 20, mas ainda está na região, ó, da lateralização. Ele ainda está nesse range. Então aqui a gente vai ter que esperar a oportunidade aqui da gente zerar essa operação. Ó, o candle ele ainda está verde, por mais que ele esteja num pequeno doji ali, ele ainda está verde, ele ainda está mostrando pra gente força compradora. Então eu vou ficar tranquilo quanto a isso. Se ele vier reduzir mais aqui, eu já vou tirar essa ordem daqui. Porque ele já passou o tempo do candle ter voltado até a média. Agora, a gente vai botar pra cá, aqui na média, o nosso stop. E agora vamos esperar. Ó, agora ele tá andando. Eu vou mover meu stop gain para 100 pontos ali. Eu vou esperar abrir um novo candle e vou botar meu stop na abertura desse candle anterior aqui que a gente entrou na operação. Ó, vou botar aqui. Agora tem que esperar, tá? Ainda tá verde, ainda tá com força compradora. Pode ver que o preço ele tá bem enroscado, o ativo ele tá bem enroscado nessa região aqui. Tá caindo aqui o nosso RSI. Pode ver que ele tá perdendo força. Eu tô achando que essa operação aqui ela vai dar um loss, tá? Vamos ver. Aqui meu risco ganho ficou menor. Eu poderia aumentar meu gain? Poderia, mas é bem pessoal, cara. Tá? Eu prefiro manter os alvos e os stops técnicos, tá? Eu teria colocado aqui, porque foi aqui a máxima do mercado. Mas eu vou botar aqui para 100 para fechar a operação o mais rápido possível, já que ela já andou praticamente 100 pontos contra. Ó, provavelmente ele já vai perder a coloração aqui, ó. Ele já tá dando esse pullback na média. Se ele continuar verde, eu vou baixar aqui um pouco. Se ele continuar mostrando compra pra mim aqui e ele ainda estiver na média, eu vou fazer mais uma compra de 5 contratos aqui para carregar a operação. Se ele continuar verde, senão eu não vou
eu não vou fazer mais nada. Eu vou zerar na mão e sair com o prejuízo que tiver me dando na hora. Vamos ver. Ó, ele perdeu coloração. Então a gente vai esperar ele retornar aqui, ó. Vamos sair com o mínimo que a gente conseguir. Se ele bater 100, a gente já sai, tá? 105 a gente sai da operação. Seria como se eu tivesse zerado na mão, né? Agora vamos esperar. Essa daqui deu loss, acontece. Aqui, por que eu levei o loss aqui, né? Que eu falei no início pra vocês, ele ainda tá no range da lateralização. Tá? Ele ainda tá no range da lateralização. Ele pegou nosso stop loss de 25. Quando ele sair desse range aqui, quando ele perder essa linha aqui, ó, ele romper de fato isso aqui, aí a gente consegue fazer uma operação boa. Mas vamos ver. Foi interessante mostrar aqui um pouco de levando um loss, porque é assim mesmo, tá? O importante é você reduzir o seu loss ao máximo. Eu coloco ali meu stop loss depois que eu vejo que eu já perdi a operação. Eu coloco ele um pouco, uns 10 ticks abaixo, para caso ele retorne, né? Que foi o que ele aconteceu. Ele foi de 100 pontos a 25, eu saí com 25 pontos de loss. Mas vamos lá, ele ainda tá verde, mas aqui no RSI ele não tá mostrando pra gente mais nada. Aí, ó. Vou comprar aqui. Vou comprar mercado, mais um. Ficou verde. Agora ele ainda tá na linha da lateralização. Eu vou colocar o meu stop loss, meu stop gain aqui. E caso ele pegue ali, eu vou finalizar aqui. Tá? Vamos ver se ele vai entrar com 10. Meu stop loss vai ficar aqui. Vamos ver, ó. Aqui analisando numa micro tendência, ele fez o que? Ele veio, pullback, subiu, pullback. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso Fibonacci, cadê? Aqui. Opa, não. Ele tá regredindo. Cadê? Vou pegar aqui da perna de baixo, aqui, ó. Ele tá regredindo exatamente, ó, no Fibonacci, 61.8. Ó, ele veio, subiu, pernada de alta, né? Subiu, voltou 61.8. Então eu tô confiante agora nessa operação. Entrei com 10 contratos. Se ele romper esse fundo aqui, eu vou manter. Ó, agora ele tá andando, cara. Eu vou mover um stop gain aqui pra cá. Aqui, ó, já vou botar meu stop loss aqui pra cá. 10. Deixar um com 100 pontos. Ó, beleza. Finalizei uma. Agora vamos esperar ele chegar lá. Ele rompeu esse aqui, ó. Se eu ver que ele começar a dar o pullback, eu já saio da operação. Vamos ver. Cara, mas Fibonacci é uma coisa sensacional, cara. A gente vê como funciona Fibonacci, né? Eu já vou diminuir aqui também, né? Pra não acabar revertendo a minha mão. Vamos lá, 100 pontos ainda. Eu vou carregar essa operação aqui só pra mostrar pra vocês, mas geralmente eu já teria finalizado na mão mesmo. Me deu uns R$200 ali, mas eu já teria finalizado na mão.
Vamos ver. Se a gente vê que ele começa a perder a coloração aqui, eu já vou zerar na mão. Vou sair com 30 pontos. E mais 100 pontos, dá com os 10 contratos dividido por 2, 130, dá 67,5. Praticamente ali no preço médio vai ficar em 67,5 pontos em uma operação, porque eu fiz o preço médio, né? Eu botei o preço médio de 5 e 5 contratos em cada. Ó, o preço ainda tá bastante enroscado ali. E agora ele vai subir, ó. Agora ele vai subir. Eu vou até diminuir um pouco aqui, pra ver se ele vai bater mesmo ali, tá? Eu vou aumentar aqui, ó, 50 pontos. E agora eu tô no gain, cara. Aqui eu não saio mais com loss, tá? Pode ver que eu tive um loss ali anteriormente, né? Eu tive um loss ali, mas foi um loss de 25 pontos. Eu recuperei praticamente 4 vezes o meu loss ali, né? Isso que eu entrei com mão dobrada ainda. Mas vamos lá. Eu vou aumentar aqui meu stop gain, botar aqui na média, 80 pontos. Aqui eu já saio, com essa posição eu já saio com R$80 de lucro, caso ele retorne. É que eu tô fazendo aqui o vídeo pra vocês, mas eu zeraria na mão, tá? Eu zeraria na mão. Já teria zerado provavelmente em 100 pontos, cara. Vamos ver se ele vai... Eu vou botar aqui mais um tique pra baixo, caso ele queira me violinar. Vamos botar ali o Fibonacci aqui, ó, nessa pernada aqui, pra gente ver como é que fica. Aqui, ele ainda não mostrou o topo pra gente, né? Ele ainda não mostrou o topo pra gente. Ó, ele tá indo, agora ele vai. Vamos ver. Ó, e a evolução candle a candle que eu digo é qual? Aqui, ó. Entrei na operação, evoluiu, botei na mínima do candle. Ó, chegando perto do meu stop gain. Ainda tá verde aqui minha coloração. Putz, ele beliscou e não pegou, cara. Ele beliscou e não pegou. Eu vou sair daqui com essa daqui com 250, tá? Porque ele beliscou ali e não pegou. Agora eu já vou sair dessa operação provavelmente, porque aqui a gente já tá perto da abertura do mercado à vista. Olha, já tá ali na mínima do meu candle. Aqui eu já saio com 100 pontos de lucro, tá? Mas já tá perto da abertura do mercado à vista. Então tende a dar mais volatilidade nesse horário. Então eu já vou sair da operação logo. Vamos ver. Aqui eu já tenho 100 pontos de bandeja, tá? Ó, retornou, pronto. Agora a gente pode pegar aqui o Fibonacci de novo, ó. Vamos ver se dá pra encaixar mais alguma ali. Mais alguma operação. Bom, é isso, tá? Na base é isso daí então. Não tem muita dificuldade para fazer essa estratégia. Eu acho legal assim todo mundo que estiver vendo e quiser aplicar ela, adaptar ela à sua leitura de mercado. Então, vamos só lembrar aqui as premissas para a gente entender tudo que vocês precisam fazer. Primeiro, não opere contra a tendência, tá? Aqui a gente viu que eu operei contra a tendência. A primeira situação ali eu tive o loss, mas é porque ele estava nesse range aqui ainda. Pode ver que ele já saiu. Ele saiu dessa lateralização aqui que a gente tinha, ó. A gente tinha aqui, o preço estava lateral. Ele saiu. O que me deu lucro, ó, foi quando ele saiu daqui. Eu peguei praticamente no pullback do caixote, tá?
Então foi quando ele saiu dessa lateralização. Eu tô falando em relação às médias, tá? Porque o mercado ele abriu aqui, mas eu tô falando em relação às médias. Tô analisando as médias como a lateralização. Então aqui a gente pegou, ele rompeu aqui, deu o pullback exatamente em cima do caixote, foi onde a gente pegou a operação e teve lucro. Então ele subiu, ó. Pode ver que ele continua subindo. Eu vou comprar mais aqui, ó. Só de brincadeira, vai. Finalizar aqui uns 60 pontos. Rapidinho aqui. Deixar meu stop aqui, botar 50-50. Tá? Então ó, já deu um lucro ali. Já deu uma boa operação. Mas então vamos lá. Qual que foi? O que aconteceu aqui? Por que a gente errou a primeira vez? A gente errou a primeira vez porque a gente ainda pegou a operação aqui, ó. Ele ainda estava dentro do caixote. E a gente ainda comprou com ele dentro aqui do caixote. A chance de a gente perder era maior, por isso que a gente perdeu. E aqui no caso, ó, quando ele saiu, ele deu pullback, né? Eu não tinha feito essa análise do caixote antes, eu estava só vendo no olho e seguindo as situações da estratégia. Mas aqui a gente veio, ele rompeu, a gente pegou aqui em cima do caixote, foi quando ele deu o lucro pra gente, ó. Você pode ver que eu zerei a operação aqui, ó, na máxima do dia, e foi onde ele bateu e caiu de novo, tá? Eu até botei uns ticks abaixo porque ele acabou pegando um pouco antes, ele ficou beliscando e voltou. Mas então é isso daí, a gente tem que sempre utilizar essa estratégia com análise técnica. Sempre, tá? Porque só assim a gente vai ter uma boa operação e vai ter lucro na operação, tá? Deu aqui, acho que uns R$300 de lucro. Cara, foi fácil, né? Foi fácil, mas você tem que ter análise técnica em dia pra você não levar ferro, né? Eu levei ali, foi de bobeira, quis arriscar ali de idiota mesmo, mas foi até bom que eu errei, né? Pra poder mostrar pra vocês como que é uma situação quando a gente erra, né? O que fazer quando erra, o que você vai fazer? Você vai deixar chegar no stop loss maior, você vai reduzir, vai zerar na mão, entendeu? Então é legal a gente falar isso aí, beleza? Mas então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aí. E se inscreve no canal pra ajudar aí, beleza? Valeu!